Bom, boa noite a todos. Como de costume, a gente está dando seguimento aqui ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, né? O nosso grupo de estudo aqui da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. E hoje a gente vai dar prosseguimento um capítulo até um tema bastante interessante, é o capítulo 14, Simbiose Espiritual. Então, como de costume, a gente vai fazendo a leitura do capítulo. Quem quiser interromper, fazer algum comentário, fica à vontade. E depois, no final, a gente mostra alguns slides e tal, para fazer algumas reflexões sobre o que a gente leu durante o capítulo, né? O capítulo 14, Simbiose Espiritual. Sustento do princípio inteligente. O princípio inteligente, que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização em favor do próprio sustento. No mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. No domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oxidação de corpos minerais. Entre os seres superiores, consagrou-se a biossíntese em novo câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física, para garantir a segurança própria sob o ponto de vista material e energético. Habituado aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos de que se nutre e do catabolismo na desassimilação respectiva, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica através dos alimentos necessários à restauração constante das células e do equilíbrio dos reguladores orgânicos. Então, a gente faz aqui uma recapitulação aqui dessa vivência do princípio inteligente na matéria, né? Desde do plano no reino vegetal, né? Onde esse princípio começa a aprender a se interar com esse meio material através dos processos de fotossíntese e onde também ele contribui para a própria formação de oxigênio no planeta. Então, esse princípio inteligente ele vai estagiando e vai aprendendo a se interagir de uma forma cada vez mais, vamos dizer, avançada com esse mundo material em que ele está vivendo, né? Então, fazendo um parênteses aqui, até da live que teve aí, repetida aí na última quarta-feira, né? Quarta-feira, no último sábado, da em São Paulo, né? E que foi falado sobre os bióforos e tal, né? Então, fazendo um parênteses aqui, que da importância, né, do estudo disso, né? Os bióforos aí como a gente poderia definir da seguinte forma: interação do material com o espiritual. Os bióforos são uma interface entre o perispírito e o corpo físico, e ele transmite ao corpo físico todas as energias e as impressões dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? Então, a gente vê, fazendo um paralelo com isso que a gente leu, né? Esse princípio inteligente ele vai estagiando e vai aprendendo a interagir de uma forma cada vez mais complexa com esse mundo material que ele vai aprender a evoluir nele, né? Início da mentossíntese. Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se, desde então, nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese,
porque baseada na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. O parágrafo também é bem interessante, né? O que ele está dizendo aqui? Que nós todos estamos interconectados, né? A gente está sempre emitindo fluidos mentais e a gente está sempre, vamos dizer, interagindo com o fluido dos outros e também recebendo esse fluido e recebendo essas influências. Então, a gente, de uma forma geral, todos nós estamos interconectados, né? E a gente vai se conectando através desses fluidos, ou seja, através dessa mentossíntese. O impulso que lhe surgia na mente embrionária, por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico, e agora desejo consciente, e, sobretudo, o anseio genésico instintivo que lhe sobrepunha a vida normal, em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. Aparece, assim, a sede de satisfação, invariável como estímulo à experiência, e prefigura-se na alma a excelsitude do amor, encravado no egoísmo, como o diamante em formação no carbono obscuro. Aqui, quando a gente for ver os slides ali, a gente vai poder até discutir isso aqui um pouquinho melhor. A morte física interrompe-lhe as construções no terreno da propriedade e do afeto, e a criatura humana, a iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita, cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto. A liberação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como que o obrigando à ocultação temporária entre os seus para que se lhe revitalizem as experiências, qual ocorre à planta necessitada de poda para exaltar-se em renovação do valor próprio. Então, ele está dizendo que esse período entre encarnações, né, é um período de renovação, de revitalização. Ele faz essa análise, essa analogia, né, com a poda da planta, né, para que ela possa crescer e se renovar. Então, a importância desse período entre as encarnações. Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhorie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla, porque, como deve compreender por si o caminho que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmos os bens e os males, e as alegrias e as dores da caminhada. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi alijado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida a que é convocado, em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que lhe afinam, com o sangue e com os desejos, comulgando-lhe experiência vulgar. Então, que a gente ainda permanece muito, quando a gente parte para o plano espiritual, né, devido ainda à nossa condição materializada, ainda muito arraigada à matéria, a gente permanece sempre ligado àqueles ambientes, àquelas pessoas que a gente estava convivendo. Então, assim, a necessidade para todos nós, né, de compreender a necessidade do desprendimento, né, para a gente conseguir se desvencilhar desse apego, né, com a matéria, né? Nesse sentido, será, pois, razoável recordar que, em seu recuado pretérito, aprendeu automaticamente a respirar e a viver, justaposto ao hausto e ao calor alheios. Agora ele vai falar de simbiose útil. Revisemos, assim, a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens, em que as hifas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhe no interior certos apêndices,
equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo empalmava-lhe a existência. Todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água e dele recolhe, por absorção permanente, água e sais minerais, carbono e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro com talo comum, pelo fenômeno da parassimbiose, ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos, com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede à outra. Julgava-se antigamente na botânica terrestre que os líquens participassem dos grupos das criptogâmicas, mas Schwendener incumbiu-se de salientar-lhes a existência complexa, e Bonnier e Burnet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose, experimentando a cultura independente de ambos os elementos integrantes. Cultura essa que, iniciada no século findo, somente nos tempos últimos, logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precária. Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas, que guardam seus tubérculos nas raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo, em que realizam a assimilação do azoto atmosférico, processando pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, devolvendo-lhe o azoto desperdiçado em serviço. Então, aqui está falando da simbiose útil, né? Ou seja, quando dois organismos, duas estruturas, né, elas interagem, e essa interação se dá de forma benéfica para todas as duas, né? Todas as duas acabam ganhando com essa interação. Agora, em oposto, ele vai falar da simbiose exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquídeas, em que o cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se, de algum modo, às disposições do assaltante, encontrando, por vezes, a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Nesse acontecimento, como assinalou Cowlery, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser recapitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente no parasitismo. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam nas plantas, alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas, tubelários e moluscos, nos quais se implantam seguramente. Então, aqui ele está dizendo aqui de um outro tipo de interação entre organismos e criaturas, em que um age de forma parasitária em relação ao outro, né? Onde um, vamos dizer, vampiriza os recursos de outro em detrimento desse outro organismo. Então, ele está aqui falando de uma simbiose exploradora e de uma simbiose útil, né? Aqui ele vai entrar agora em simbiose das mentes, fazendo essa analogia entre a simbiose, vamos dizer, positiva e negativa,
entre esses fluidos mentais que a gente vai interagindo, como ele mostrou aqui, uns com os outros, né? Simbiose das mentes. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. Amedrontada perante o desconhecimento que não se consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais amam. E qual cogumelo que projete para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais se lhe sugam grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados, o espírito, desenfaixado da veste física, lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos, daqueles que o assimilam, as emanações de seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis, alavancadas de força, subtraindo-lhes a vitalidade elaborada por eles nos processos da biossíntese, sustentando-se, por vezes, largo tempo nessa permuta viva de forças. É o vampirismo, né? Uma criatura que vai vampirizando as forças sutis espirituais de outra criatura, né? Então, ele usou anteriormente esses exemplos de simbiose na natureza, né, para a gente fazer uma analogia que esse processo se encontra também na nossa simbiose mental. Como ele diz, a todo instante a gente está emitindo fluidos, e esses fluidos a gente está influenciando e sendo influenciado com eles, como a gente leu no início do capítulo, né? Qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto. Mas, em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver, enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes, né? Então, de uma certa forma, vamos dizer, o indivíduo vampirizado, ele se entrega ao vampirizador em troca, vamos dizer, de alguma proteção, apesar de todo o malefício que ele está sofrendo, contra forças ainda mais deprimentes, né? Então, é uma entrega, né? Aquilo que os outros só fazem com a gente o que a gente permite que os outros façam, né? Então, de uma certa forma, ele entrega a responsabilidade de se defender ao vampirizador em troca em troca dessa doação de fluidos aí que ele está cedendo ao outro, né? Por esse motivo, ainda agora em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos, em matéria de fé, as quais padecem intromissão de ideias de terror, ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhe dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos, com vistas às falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas arredadas do progresso que lhes garantiria a renovação. Ou seja, é um processo de fascinação, né? É um tipo de obsessão, né? De fascinação. E aqui ele diz assim, essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, né? Então, é aquilo que Jesus falava, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, enquanto a gente não compreender todos esses processos, né,
a gente vai estar à mercê desse tipo vamos dizer, de influência, né? De influenciação. Histeria e psiconeurose. Entretanto, as simbioses dessa espécie, em que tantas existências respiram em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a histeroepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em opstótono, acompanhado de convulsões clônicas de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. Então, aqui está falando aqui dos processos obsessivos na gênese das doenças neuropsiquiátricas, né? Então, a gente sabe que essas doenças neuropsiquiátricas sempre tem uma relação, uma interferência espiritual junto delas, não só como causa, mas como consequência, né? E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa, né? Então, a gente começa a ver aqui, em relação a essas doenças psiquiátricas, né, a importância da abordagem dessa parte espiritual, né, do tratamento espiritual dessas doenças que normalmente vêm associadas a essas simbioses, vamos dizer assim, deletérias, né? Então, a gente está falando de simbiose aqui, então a gente vê que nessas doenças neuropsiquiátricas, com uma frequência enorme, né, está associado a esses fenômenos espirituais de simbiose e de obsessão, né? Tais entidades imanizadas ao painel fisiológico e agregadas a ele sem o corpo de matéria mais densa, vivem assim quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com os impositivos da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar, por automatismo, as enzimas e os hormônios que lhe asseguram o equilíbrio biológico, e impressionando o paciente que explora, muita vez com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher como se fossem seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente estacionários, ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Então, a gente está vendo aqui, né, que a psiquiatria ainda tem bastante, um campo ainda enorme para começar a evoluir, começando a entender esses processos que vão além só da matéria, né? Então, quando as doenças neuropsiquiátricas conseguirem compreender toda essa interação, né, quanto é que a gente vai conseguir avançar no tratamento dessas doenças, dessas afecções, né? Como até já é feito em alguns hospitais aí, psiquiátricos e espíritas, né, em que essa condição é levada em conta. Outros processos simbióticos. De outras vezes, o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual
ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que a do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva, que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal como sucede à bactéria nutrificadora na raiz da leguminosa. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça, ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo que lhe faz verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte, seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações, fenômenos esses, no entanto, que capitularemos como apontamentos breves em torno do vampirismo como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico. Né? Aquilo que a gente acabou de comentar. Né? Aí, para encerrar, ele fala da ancianidade da simbiose espiritual. Justo assim, registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens, desde as eras mais remotas, em multifacetários processos de mediuanismo, consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitar dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com força do seu próprio trabalho, no estudo edificante nas virtudes vividas, lhes oferecem material para as mais amplas meditações, pelas quais se habilitem a necessária transformação com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos, na frente da evolução deles mesmos no rumo das esferas elevadas. Aí eu trouxe até aqui a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente a respeito disso. Né? Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Aí a resposta: mais que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, essa pergunta 459 aí do Livro dos Espíritos é bem relacionada aqui com esse capítulo aqui que a gente está vendo, né? Em que ele faz aí essa analogia dos processos de simbiose aí no reino animal, fazendo uma analogia com esses processos de simbiose mental, né? Espiritual que a gente vive, né? Ou seja, todos nós estamos interconectados, né? Encarnados e desencarnados. Né? A gente está sempre vivendo da mesma teia mental. Né? Então, vou só colocar aqui alguns slides aí que a gente trouxe, né? Para a gente refletir um pouquinho. E aqui os temas, né, da noite de hoje. Aqui ele faz uma conceituação, uma definição de simbiose aqui do Aurélio, né? Pois quem estiver acompanhando a gente pode dar uma pausazinha e ler com mais calma aí esses slides, né? Aqui falando a respeito do sustento desse princípio inteligente, né? Da quimiossíntese nas bactérias, da fotossíntese nas plantas, da biossíntese nos animais superiores, né? Então, ou seja, aquilo que a gente leu no começo do capítulo, desse processo, desse princípio inteligente aprendendo a se manter, a interagir com o plano material em que vive. Né? Aqui, falando uma conceituação de quimiossíntese, né? Depois podem ler aí com mais calma, de biossíntese, né? Processo pelo qual são produzidos compostos químicos complexos, como proteínas e ácidos nucleicos no interior das células, especialmente nos ribossomos.
Determinadas enzimas participam facilitando o processo. Então, todo esse processo de interação desse princípio que vai aprendendo, através dos reinos, a interagir aí nesse meio animal. Aí ele começa aqui já no início da mentossíntese, né? Ele está fazendo uma correlação do produto, né? Da quimiossíntese, que é necessário para a sustentação do corpo físico. E aqui ele vai falar da mentossíntese, que é o produto da emanação da nossa própria mente, né? Então, início da mentossíntese. Tendo conquistado o pensamento contínuo, o princípio inteligente inicia-se do processo da mentossíntese, baseado na troca de fluidos mentais multiformes, emissão de ideias próprias e radiações, assimilação de radiações e ideias alheias, né? Ou seja, a gente está sempre interagindo através da mentossíntese uns com os outros. A gente está sendo sempre influenciando e sempre sendo influenciado, né? Aqui a reprodução das espécies, né? No anseio genésico, né? No cio, né? Converteu-se em atração afetiva constante, prenúncio do amor encravado no egoísmo, como o diamante em formação no carbono escuro. Ou seja, através do próprio desejo carnal, do cio, né? É como sendo um embrião do processo de afetivo, né? Da atração afetiva, né? Então, através do instinto básico de reprodução, né? O surgimento do germe do sentimento, ou seja, da afeição, né? Tudo é um processo gradativo. É o que ele mostra aqui, né? Então, os animais procuram uns aos outros pelo cio, pela necessidade de realização carnal, material, para reprodução, e com isso vão aprendendo a conviver em grupos, né? E criando uma ligação entre esses grupos, né? Bem interessante esse processo de evolução, né? Do instinto para o sentimento, né? Aqui é a mesma coisa, né? Desde as cavernas ali, né? Começa o sentimento de grupo, de família, né? De sentimento de amor, né? Aí ele falando aqui a respeito da morte física, né? O desencarnado se sente obrigado a permanecer entre os seus de modo a revitalizar suas experiências. É aquilo que a gente falou, né? Ainda ligado ao plano material, em que ele é só aquilo que ele compreende, está dentro do entendimento dele. Então, mesmo depois do desencarne, permanece ligado às pessoas e àquelas situações que lhe eram comuns à vivência, né? Aqui, simbiose útil, né? Fazendo um resumo daquilo tudo que a gente leu ali, e de simbiose exploradora, né? Também um resumo daquilo que a gente já leu. Simbiose das mentes. Semelhantes processos de associação são largamente empregados pelos desencarnados inexperientes que, amedrontados ante o desconhecimento, valem-se da receptividade dos que lhe choram a perda. Demoram-se colados aos que mais amam, né? Sintonia, afetividade, né? Então, a importância também daqueles entes queridos que a gente deixa, né? Que partem, da gente deixar eles partirem também em paz, né? A gente não ficar constantemente presos, arraigados a ele, porque, de uma certa forma, a gente está, vamos dizer, atrapalhando esse processo, essa caminhada no plano espiritual deles, né? Aqui esses processos de simbiose perniciosa, né? São lançadas verdadeiras, vamos dizer, espículas, né? Tentáculos energéticos, sobre aqueles que estão sendo subjugados, né? Então, mecanismo. Desencarnados que não se renovaram, prisioneiros de seus próprios pensamentos, dispõem de novos elementos que atendem à alimentação. Trompas fluido-magnéticas de sucção ou antenas de matéria sutil, ou seja, aquilo que ele mostra aqui, né? Então, esse processo aqui
através dessas trompas fluidomagnéticas, sucção, ou seja, sugando, né, os fluidos, né, daquele encarnado ali que está se locomovendo, estão se interagindo ali, né? Então, ele faz aqui uma correlação aqui com a semelhança do aparelho sugador da borboleta, né? Um processo aqui de vampirismo energético aqui, né? Com a sucção da energia das pessoas aí. Aqui ele também continua falando isso na página 85, aquilo que a gente já comentou aqui, esses mecanismos, né? Mecanismos presentes também nos encarnados, as trompas ou antenas de matéria sutil. Projetam-se da aura como radículas alongadas. Exteriorizam radiações específicas de cada ser. Através dela, assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, bem como entre nós mesmos, encarnados e desencarnados, né? Então, essas trocas ocorrem não só entre os encarnados e os desencarnados, como entre os encarnados entre si. Aqui também aquilo que a gente já comentou, né? A simbiose das mentes, né? Aqui ele fala do caso da Margarida, né? No livro Libertação, no capítulo 8 e 9. Né? Então, Margarida tem o filho Gúbio, né? Imantada a Gregório por teias escuras do passado, grave processo obsessivo destinado a provocar sua desencarnação. Então, quem tiver interesse no exemplo disso, no Libertação, no capítulo 8 e 9, a gente tem esse exemplo aqui, né? Consulta remunerada, né? Ainda falando do caso da Margarida, consulta remunerada com o médium, percebe tratar-se de obsessão, é enganada por seus guias, né? Entre aspas, né? Apenas caso orgânico do sistema nervoso, o médium sem preparo moral. Então, quem tiver interesse aí de ilustrar melhor isso, né, pode dar uma passadinha aqui no Libertação, nesses dois capítulos aqui, né, no 8 e no 11, e ali vai ter um exemplo aí bem prático aí disso, né? Aqui ele está falando um pouco de histeria e psicose. Histeroepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em epistótono acompanhado de convulsões clônicas, às vezes sem qualquer perda de consciência, né? O que não é típico na convulsão, né? Então, na convulsão, normalmente, a perda de consciência, liberação de esfíncter e tal. Então, ele está dizendo aqui nesse quadro, muitas vezes ainda não há essa perda de consciência que é comum nos casos de epilepsia e de convulsão, né? Aqui ele falando um pouquinho de transe mediúnico, né? Relacionando aqui a essas crises epiléticas aqui, né? Psicopatologia e psiconeurótico, né? A neurose, distúrbio emocional devido a conflitos não resolvidos, tendo na ansiedade seu principal sintoma. Não envolve grave distorção da realidade externa ou desorganização da personalidade. Defrontamos também, nessas relações simbióticas, casos de psiconeuróticos, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Então, os quadros aqui de psiconeurose, de ansiedade, relacionado também a essas interferências aqui espirituais, né? Aqui ele fala também um pouquinho que a gente leu no capítulo, né, desses mecanismos. Depois as pessoas podem dar uma lida aqui com mais calma, que estiverem acompanhando, né? Outros processos simbióticos também. Esses fluidos letais, né, que vão absorvendo a vitalidade daqueles que estão sendo submetidos a eles, né, podendo levar até a morte, né, como ali no livro ele comenta, né? Então, ansiedade da simbiose espiritual, desde as mais remotas eras, processos variados de fenômenos mediúnicos. Espíritos aglutinam-se entre os vivos, absorvendo-lhes parcialmente a vitalidade, né?
Então, aqui o mecanismo, a simbiose espiritual, que vem de longas eras, persiste até que os próprios espíritos encarnados, pela força do trabalho, pelo estudo edificante e pelas virtudes vividas, né, eles vão se libertando desse processo. É aquilo que a gente comentou, né, que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ofereçam aos seus acompanhantes desencarnados material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem à necessária transformação para trilharem novos caminhos, novos encargos no rumo de esferas elevadas, né? Então, ou seja, a gente é a nossa escada aqui de Jacó, né? O nosso processo evolutivo que vai se dando aí degrau a degrau, né? Então, basicamente, era isso aí que a gente tinha aí nesse capítulo, que é bastante interessante, né? Fala bastante dos processos de simbiose espiritual, de obsessão, de vampirismo, né? Das doenças neuropsiquiátricas, né? A influenciação desses processos na gênese e no agravamento das doenças neuropsiquiátricas. Então, um capítulo bastante interessante, né? Aí vocês querem comentar aí? Vamos comentar um pouquinho a respeito. O André Luiz, ele é bem didático, né? Você vê que ele vem construindo a ideia de simbiose espiritual, né? Através do processo de simbiose entre os organismos, né? Fazendo uma analogia que fica bem fácil a compreensão e entendimento, né? Eu me lembrei muito do livro da doutora Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras, que ela é um estudo realmente das obras de André Luiz, e ela vem falando sobre a obsessão e cita, né, a simbiose, e fala muito da mediunidade patológica, né, em que está ligada, associada a esses processos psiquiátricos, sabe? Então, me recordei muito dessa passagem, né? E no final, aí no último slide aí que você colocou, né, ele dá o caminho, né, para a gente tentar se desvencilhar dessa situação, né? É isso aí, através da força do trabalho, do estudo, das virtudes, né? Então ele mostra para a gente que são construções de milênios, né, que nós trazemos conosco, né? E como a importância da gente agora trabalhar, né, tomar consciência de todo esse processo, né? E trabalhar para a gente tentar sair dessa situação, né? Realmente, esse caminho aqui é um caminho árduo, né? Um caminho difícil, né? O trabalho, o estudo, a transformação interior, né? A reforma íntima nossa. É uma longa jornada que a gente ainda tem pela frente, né? Esse capítulo aqui, ele é muito interessante, né? Porque ele nos mostra, então, o fundo espiritual, né, do problema espiritual ligado a hoje a doença do século, né? Que são os transtornos da mente. Hoje fala-se muito na pandemia da Covid, parece que se esqueceu da nossa doença mais grave que tem acometido a humanidade nesses últimos tempos e agora matando mais ainda, né? Dentre esses transtornos da mente, obviamente, a depressão profunda, grave com suicídio, né? Mas a gente vê demais a ansiedade, a angústia, essas neuroses todas aí cada vez mais exuberantes, e a gente vê isso muito nos nossos jovens, né? Até em crianças. E mostra aqui o fundo, né, do problema espiritual, em que a medicina ainda não tinha, né, adentrado nesse campo. Talvez por isso que eu acredito que a neurologia, nessa parte, principalmente a psiquiatria, ela se estacionou durante tanto tempo. A gente viu muitos avanços de outras especialidades e nessa, particularmente, eu considerei que demorou um pouco para avançar. E agora, na nova psiquiatria, dita psiquiatria iluminada, né, em que começou a
a então alavancar a partir de 2016, quando a Sociedade Internacional de Psiquiatria passou a considerar a questão espiritual, e aí a psiquiatria também brasileira, a gente tem visto em muitas publicações recentes, inclusive de muitos psiquiatras brasileiros, ligado à espiritualidade, obviamente, né? Não é um grupo que represente ainda a maioria, mas já é uma minoria mais atuante, né? E aí essa questão da simbiose espiritual, né? E isso é interessante porque, né, para mudar o enfoque e a abordagem desses pacientes. Agora, uma coisa muito interessante que o André Luiz deixa claro aqui para a gente é que, apesar da simbiose, o problema parte da própria pessoa, do encarnado, né? É ele que permite essa simbiose, conforme os seus sentimentos e pensamentos e suas condutas. Isso é interessante para a gente tem sempre mania de botar a culpa nos outros, né? E aí sempre é obsessor quando a gente fala na parte espiritual, né? Principalmente dentro das casas espíritas, é obsessor, mas na realidade é próprio encarnado que precisa fazer uma reforma interior para quebrar, né, essas algemas que são criadas a partir dele próprio, né? Aqui Meio de também nos dá uma afinidade, né? exatamente. Aqui também nos dá uma lição muito importante em relação ao luto, né? Então esse sentimento que todos nós passamos na vida com a perda dos entes queridos, mas que a gente tem que dar esclarecimento. Mesmo nós espíritas sofremos muito com a perda dos entes queridos. É um luto inevitável, mas pelo menos nós temos o consolo do entendimento da imortalidade da alma e também de que, dependendo do nosso sofrimento, aqueles que ficam aqui causa males para aqueles que vão, os prende, né? André Luiz já em outras oportunidades nos trouxe isso também em outras obras e aqui ele reforça novamente, né? E aí que é interessante dos sintomas dessas pessoas que estão sob processo de obsessão. Normalmente são pessoas que se sentem muito cansadas, apáticas, desanimadas. E aqui está explicando por quê, né? É o consumo de energia. Esses espíritos sugam a energia do encarnado. Então é muito interessante, né? Porque explica até a fisiopatologia de origem espiritual. E fala a relação com as doenças neuropsiquiátricas, inclusive da epilepsia. Né? O Divaldo Franco, em algumas lives, ele fala sobre essa questão da epilepsia e relacionada a esses processos espirituais. É muito interessante isso, né? E que essa simbiose faz mal para ambos, né? Ambos ficam estacionados no tempo, encarnado e desencarnado, né? E aí finaliza, né, falando rapidamente sobre o vampirismo, que causa um distúrbio do corpo espiritual e corpo físico, né? E aí, mas esse tema será abordado na cena dos próximos capítulos. Capítulo 15, que é o nosso próximo do nosso estudo da próxima quarta-feira. Sem spoiler, hein? É. Fica aí, então, um tema extremamente importante, que é o vampirismo espiritual, tema da nossa próxima discussão. Não percam. Próximo capítulo, né? É o capítulo 15, né? Tem coisa essa aqui importante. É o nosso próximo. O Ô, André Nilton, já para tem as descontrair um cenas do próximo pouquinho, capítulo. para descontrair um pouquinho, eu estava aqui percebendo, você está cada vez mais parecido com o Dr. Bezerra de Menezes, hein? Só Vocês fisicamente. repararam Só... isso? Vou dar seu nome aqui, nós vamos ter um grupo forte, hein? André Luiz também. É isso aí. Aí é importante essa questão de descontrair, né? Porque André Luiz também fala sobre isso, né? Como é importante a gente resgatar a alegria nesses momentos difíceis que nós estamos passando aí de cataclismo moral. Mas a alegria é um remédio importantíssimo, né? Para todas as enfermidades. A gente acaba perdendo um pouco, né? Com essa situação que a gente tem vivenciado aí nesse período conturbado do ápice da transição planetária. Não perdeu o bom ânimo. É verdade. Não perdeu o bom ânimo, é importante. Mas é isso, gente. Então a gente vai
encerrando aqui a nossa gravação, a nossa reunião da noite, agradecendo aí a presença de vocês todos e todos aqueles que estão acompanhando a gente também lá no canal do YouTube, né? E o próximo capítulo que a gente vai abordar também é bem interessante, que é o vampirismo espiritual, o capítulo 15, né? A gente já está indo para os capítulos aí finais desse livro, né? Então, desejando aí uma boa noite a todos, a gente vai encerrando aqui a nossa reunião da noite, tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima.